ano 202 a.C. Depois de quase 2 décadas de guerra, o destino do mundo antigo estava prestes a ser decidido. De um lado, Aníbal Barca, o maior estrategista militar da antiguidade. Do outro, Cipião Africano, o general romano determinado a acabar com o poder de Cartago de uma vez por todas. Esta é a história da Batalha de Zama, o confronto que mudou o rumo da história. A Segunda Guerra Púnica devastava o Mediterrâneo havia mais de 16 anos. Aníbal chocou o mundo ao cruzar os Alpes com elefantes e derrotar Roma repetidamente. Trébia, Trasimeno, Canas. Cada vitória parecia impossível, um feito de gênio militar. Mas em vez de atacar Roma diretamente, um erro que historiadores debatem até hoje, Aníbal ficou preso em campanhas longas e desgastantes pela Itália. Enquanto isso, um jovem general romano crescia em prestígio e habilidade. Públio Cornélio Cipião. Ele observou Aníbal, aprendeu com suas táticas e percebeu que derrotá-lo na Itália, em seu próprio jogo, era inútil. Então, ele teve uma ideia audaciosa, uma jogada de mestre. Em vez de defender Roma, ele decidiu atacar a própria Cartago, no norte da África, forçando Aníbal a retornar para defender sua cidade natal. A estratégia era simples e brilhante. Levar a guerra para o quintal do inimigo. Aníbal foi chamado de volta às pressas. Depois de anos lutando em solo estrangeiro, ele retornava para casa, mas não em triunfo. Seu exército era uma mistura complexa. Ele tinha cerca de 20.000 veteranos, soldados endurecidos por anos de guerra na Itália, homens que o seguiriam até o fim do mundo, mas também tinha reforços reunidos às pressas, muitos deles cidadãos inexperientes e mercenários de lealdade duvidosa. Antes da batalha, em um momento raro na história militar, Aníbal e Cipião se encontraram pessoalmente, cara a cara. Foi um diálogo respeitoso entre dois gênios militares, dois homens que se entendiam em um nível que poucos poderiam compreender. Aníbal, o veterano lendário, tentou negociar a paz. Cipião, o jovem ambicioso, recusou. O destino seria decidido no campo de batalha. Nenhum dos dois cedeu. A guerra era inevitável. Vamos dar uma olhada nas forças em campo. Aníbal organizou seu exército em 3 linhas. Na frente, colocou seus mercenários gauleses e ibéricos, uma tropa de choque para absorver o primeiro impacto. Na segunda linha, estavam os soldados africanos e cartagineses, mais confiáveis. E na terceira, sua carta na manga. Os veteranos da Itália, sua força de elite, mantidos em reserva para o momento decisivo. À frente de tudo, 80 elefantes de guerra, uma arma de terror projetada para esmagar as legiões romanas. Do outro lado, Cipião também tinha um exército formidável. Suas legiões eram experientes e bem treinadas, mas ele reorganizou sua formação tradicional. Seu maior trunfo, no entanto, não era romano. Era a cavalaria númida, liderada por Massinissa, um príncipe que antes era aliado de Cartago, mas que agora lutava por Roma. Essa cavalaria seria absolutamente decisiva, e Cipião tinha uma tática inovadora, um plano genial para neutralizar a maior ameaça de Aníbal: os elefantes. A batalha começou. Aníbal, como esperado, liberou os seus 80 elefantes, uma manada furiosa correndo em direção às linhas romanas. O som devia ser ensurdecedor, o chão tremendo sob seus pés. Para qualquer outro exército, seria o fim. Mas Cipião estava preparado. Ele havia treinado seus homens para soar trombetas e fazer um barulho estrondoso, assustando os animais. E o mais importante, ele abriu corredores largos entre suas tropas. Em vez de se chocarem contra um muro de escudos, os elefantes simplesmente passaram direto por esses vãos, sem causar grande destruição. Muitos dos animais, em pânico, correram descontrolados para os flancos e acabaram atropelando a própria cavalaria cartaginesa, causando caos antes mesmo da luta principal começar. A primeira grande aposta de Aníbal havia falhado. Com os elefantes neutralizados, a infantaria avançou. O choque das linhas foi brutal, um mar de escudos, espadas e lanças. A primeira linha de Aníbal, os mercenários, lutou ferozmente, mas como esperado, cedeu sob a pressão disciplinada das legiões. Eles recuaram, mas a segunda linha cartaginesa se recusou a abrir espaço.
forçando os mercenários a fugir pelos lados. A segunda linha, composta por soldados africanos, resistiu por mais tempo, travando uma luta sangrenta. Mas a máquina de guerra romana avançava em bloco, implacável e organizada. Então, veio o momento que Aníbal esperava. Ele avançou com sua terceira linha. Os veteranos da Itália. Eram os melhores soldados do mundo antigo, leais, experientes e mortais. Quando eles entraram na briga, a maré da batalha mudou. Eles pararam o avanço romano e começaram a empurrá-los para trás. A batalha virou um empurra-empurra sangrento e desesperado no centro. Um impasse que parecia não ter fim. Por um momento, parecia que o gênio de Aníbal poderia, mais uma vez, arrancar a vitória da beira da derrota. Mas Cipião também tinha uma carta na manga. Quando a luta no centro estava no seu auge, equilibrada e incerta, a cavalaria romana, e principalmente a cavalaria númida de Massinissa, retornaram ao campo de batalha. Eles haviam perseguido e derrotado a cavalaria cartaginesa e agora voltavam no momento perfeito. Eles não atacaram pela frente. Em vez disso, cavalgaram ao redor da luta e atacaram a retaguarda dos veteranos de Aníbal. O exército de Cartago foi completamente cercado. Foi a Batalha de Canas, ao contrário. Aníbal, o mestre do cerco, agora estava ele mesmo preso em uma armadilha mortal. Exatamente como ele havia feito com os romanos anos antes. Seus veteranos lutaram como leões, mas cercados por todos os lados. Não havia esperança. O massacre foi total. Aníbal conseguiu fugir do campo, um general derrotado pela primeira vez em uma grande batalha. Mas ele sabia que a guerra havia acabado. Cartago foi obrigada a aceitar um tratado de paz humilhante, perdendo sua frota, seus territórios e sua independência militar. A cidade nunca mais se recuperaria. Cipião retornou a Roma como um herói e recebeu o título de africano, em homenagem à sua vitória. A Batalha de Zama não foi apenas o fim de Aníbal e de Cartago. Foi a vitória que garantiu a supremacia romana sobre todo o Mediterrâneo. Foi o primeiro passo para a construção do Império Romano. Um império que moldaria o mundo ocidental pelos próximos séculos. A queda do maior general da antiguidade marcou a ascensão do maior império que o mundo já viu. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais batalhas épicas. Até a próxima!